Minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História do Brasil. Eu sou o professor Pedro, vou te acompanhar hoje nesse Fast Learning sobre o governo constitucional da Era Vargas e também sobre o golpe do Estado Novo, beleza? Pessoal, então vamos lá entender o que foi esse momento bastante importante na história do Brasil. Primeiro, precisamos entender que estamos em uma ordem constitucional através da Constituição de 34, que garante certas liberdades de manifestação. Muitas greves vão acontecer nesse período. As pessoas têm mais liberdade de ir para a rua. E aqui nesse processo nós vamos ter o início de uma história de radicalização política no Brasil. A formação de grupos antagônicos, grupos políticos antagônicos. É o caso da Ação Integralista Brasileira, AIB, que vai ser uma organização de inspiração e uma organização fascista aqui no Brasil. A AIB, conhecida, os seus militantes, os seus integrantes fascistas, vão ser conhecidos como os camisas verdes, porque vão para ruas, em comícios, defendem um nacionalismo extremado, defendem uma incorporação, uma fusão entre Estado e sociedade. São os representantes dos fascistas aqui no Brasil, organizados em um partido, liderados por um cara chamado Plínio Salgado. Então nós temos aqui inspiração do modernismo, do nacionalismo e do moralismo político, aqui para a formação da Ação Integralista Brasileira, uma organização fascista aqui no Brasil, tá certo? Também vamos ter uma organização de esquerda nesse período, a Aliança Nacional Libertadora. Aqui nós vamos ter a presença de sociais-democratas, de trotskistas, de comunistas, de pessoas descontentes com o governo Vargas também. Então, uma organização de extrema-direita, AIB, e uma organização de esquerda, a ANL. Beleza? Aqui, inclusive, a participação de uma das figuras mais populares do Brasil naquele contexto, Luiz Carlos Prestes. Beleza? Então, importante ficar de olho nesse processo de radicalização política entre essas duas organizações. Vai ser, inclusive, no governo constitucional, com o avanço da Aliança Nacional Libertadora, uma organização de esquerda bastante influenciada pelos comunistas, que o Vargas vai acabar fechando um pouco o regime e essas liberdades democráticas, instituindo a Lei de Segurança Nacional em 35, a Lei Monstro. A Lei Monstro vai criminalizar, por exemplo, a instigação ao ódio de classe, vai restringir as possibilidades de manifestação sociais, de manifestações populares. É nesse contexto, baseado na Lei de Segurança Nacional, que nós vamos ter o fechamento da Aliança Nacional Libertadora, porque é justamente uma organização de oposição e de esquerda, e após o fechamento da ANL, que é uma organização que está crescendo muito no Brasil, em pouco tempo ela já consegue milhares de adesões. Depois, como a ANL é fechada, vai acontecer um processo de esvaziamento da ANL. As pessoas ficam com medo da repressão do governo. É nesse contexto que os comunistas assumem o controle da ANL e organizam uma tomada do poder, um levante armado, que fica conhecido como Intentona Comunista. Aqui é bem interessante pontuar, que nós tínhamos militantes comunistas estrangeiros aqui no Brasil para auxiliar o Partido Comunista do Brasil num processo de tomada de poder. Esses militantes comunistas estrangeiros chegam ao Brasil sob orientação da Internacional Comunista, ou do Cominter, aqui para auxiliar os comunistas brasileiros nesse processo revolucionário. Depois que nós temos essa tentativa fracassada dos comunistas de tomarem o poder a partir de levantes que acontecem no Rio de Janeiro e em Natal, nós vamos ter o início de um processo de perseguição, de prisão, de tortura, de morte de opositores, dos comunistas principalmente. Luiz Carlos Prestes vai ser preso, fica 9 anos preso. A sua companheira, uma militante comunista alemã que vem para o Brasil, a Olga Benário, ela vai ser presa. Depois ela vai ser extraditada para a Alemanha em 1942. A Olga Benário morre em um campo de concentração nazista, beleza? Então se inicia aqui um processo de perseguição liderado pela polícia do Rio de Janeiro, que era comandada por um sujeito chamado Plínio Salgado, de perseguição, de tortura e de mortes de comunistas e de pessoas consideradas de esquerda, tá? Depois da Intentona Comunista, que é como é conhecido pejorativamente
esses levantes militares, nós vamos ter a elaboração do Plano Correm por um militar integralista chamado Olímpio Mourão Filho. Esse cara vai elaborar um plano que era uma teoria sobre como seria se ocorresse uma revolução comunista no Brasil. E lá ele vai dizer uns absurdos, né? Prédios públicos vão ser invadidos, as pessoas vão ser fuziladas na rua. É um plano fake. Só que esse plano chega na mão de gente grande no exército brasileiro. E esse plano vai ser entendido, apesar de saber que é mentira, apesar de saber que é uma fake news, esse plano vai ser entendido como verdadeiro e vai ser amplamente divulgado na mídia. A divulgação desse plano ajuda a criar um sentimento de medo, de receio e principalmente a mobilização, né, do anticomunismo no Brasil. O governo Vargas vai saber explorar muito bem esse sentimento de medo de um novo levante comunista no Brasil que fosse fuzilar as pessoas na rua. E aí, em 10 de outubro de 1937, nós vamos ter um autogolpe. Mobilizando o medo das pessoas do comunismo, o Vargas vai fechar o regime democrático e vai instituir uma nova ditadura no Brasil. Essa ditadura vai ser conhecida justamente como o Estado Novo de Vargas. Beleza? Queridas, queridos, ficamos por aqui nessa aula de governo constitucional e o golpe do Estado Novo de Vargas. Um grande abraço, espero que você tenha gostado e até mais.